Você é meu convidado, você é minha convidada para cultuar ao Senhor Deus conosco nesta manhã de quarta-feira, 2 de abril. Poderoso, grandioso, misericordioso, santo, fiel, verdade em toda a terra, verdade em todo o universo, só é o nosso Deus e Senhor. Um Deus que guarda, que sustenta, um Deus que protege, um Deus que alivia, um Deus que resolve, um Deus que nos ajuda a resolver, um Deus que cura, que salva, que perdoa, que liberta. O único Deus que existe, o Pai, do único Salvador que existe, Cristo Jesus. Nós queremos nesta manhã, como adoradores do Senhor, queremos te adorar, te glorificar, queremos te engrandecer, queremos receber da tua santa graça, da tua santa compaixão. Aceita-nos, Senhor, mais uma vez como Igreja do Senhor, aceita-nos como adoradores. Fala conosco. Livra-nos, Senhor, da mentira, dos mentirosos. Dá-nos o discernimento. Sê conosco. Esta é a oração que eu apresento a mim, por mim, ou melhor, pelos meus irmãos e irmãs, e apresento ao Senhor no nome do Cristo Jesus. Amém. Hoje, mais uma vez, buscando tirar da mentira, da ignorância bíblica, a todos nós, né? Buscando a verdade daquilo que está escrito, não o que os outros falam, o que os outros nos induzem a fazer. A gente vai só um instantinho, irmãos, espera um pouquinho só um segundinho. Aqui, tudo bem. Tudo bem? Nada. Piorou do que estava. Oh, meu Deus, o que eu fui mexer, né? Bom, tudo bem. A gente vai falar um pouco hoje, e eu gostaria de você, antes de concordar ou antes de discordar, eu quero pedir para você sempre ter como filtro do que eu falo a Bíblia Sagrada, né? Usa a Bíblia para filtrar o que eu falo. Não filtre o que eu falo por alguma coisa que você ouviu, por alguma coisa que alguém falou. Não, pega a Bíblia e vai na Bíblia e pega e coloca tudo que eu estou falando no filtro da Bíblia. Porque o que eu vou falar hoje vai mais uma vez de encontro e vai no caminho, vai na contramão do que acontece na grande maioria das igrejas denominacionais. Então, presta muita atenção, por favor.
Hoje eu estava mexendo aqui, tem um rapaz de São Paulo e ele tem uma igreja lá. Ele fundou uma igreja e ele é homossexual, ele é o pastor da igreja. E eu estava vendo o vídeo e tal. Ele tem um cabelo comprido, barba. E ele estava pregando na igreja de terno, um terno azul, e de sapatos altos, sapatos que normalmente as mulheres, as pessoas do sexo feminino usam. E vocês sabem, né? Ou a gente vai falar a verdade ou a gente vai fazer de conta, né? Que a gente é cristão. E ele estava dizendo que não sei o que cristianismo não tem nada com sexualidade. E eu só perguntei para ele, mandei uma pergunta para ele. Então, por favor, me explique Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27. Então, a gente não tem que ficar discutindo. Me explique, então. Romanos 1, 26 e 27. Acabou. Eu tenho certeza absoluta que ele não vai explicar. Mas eu gostaria que ele me explicasse. Ele e qualquer outra pessoa, né, que se identifica com a homossexualidade, que me explique. Romanos 1, 26 e 27. Pronto. Não vamos brigar, não vamos discutir. Não, só me explique. Mas não é disso que a gente vai falar. Nós vamos falar aqui de expulsar demônio, que é uma prática comum das denominações pentecostais e neopentecostais. Pessoas que se dizem endemoniadas, caem, rolam, e aí o pastor lá, o sujeito lá, diz para todo mundo levantar a mão, né, em direção à pessoa, e amarra, e expulsa. Então a gente vai falar um pouco, e eu tenho certeza, não é me vangloriando, não é nada disso. Eu tenho certeza que esta abordagem que eu vou propor para você, você nunca recebeu essa proposta. Bom, você sabe o que é exorcismo, né? A gente fala no meio evangélico, expulsar demônios. Exorcismo é comandar os demônios, é determinar, é ordenar aos demônios que abandonem o corpo de outra pessoa. E a Bíblia Sagrada, maiormente nos Evangelhos e no livro de Atos, né, esta ação de exorcizar fazia parte ou fez parte das instruções do nosso Senhor Jesus Cristo aos discípulos. Está lá em Mateus capítulo 10. Jesus Cristo instruiu, né, os discípulos a expulsarem, a exorcizarem os demônios. E usando o nome dele, óbvio.
A gente vai ler também sobre exorcismo, outras pessoas que não eram ligadas ao ministério de Jesus, mas tinham conhecimento desse ministério, usando o nome de Jesus para exorcizar. A gente lê isso lá em Marcos, capítulo 9, versículo 38. A gente vai ver também na Bíblia, em Lucas, capítulo 11, versículos 18 e 19, filhos dos fariseus também usando desta prática. Paulo, em Atos, capítulo 16. Em Atos também, capítulo 19, versículos 11 ao 16, diz sobre certos exorcistas, pessoas que já tinham o hábito de fazer isso, ou eram conhecidos por fazerem o exorcismo. Primeiramente, a gente precisa ter uma visão do propósito que Jesus instruiu os discípulos a exorcizarem, a expulsar demônios. O propósito era mostrar o domínio do Cristo, do Messias, e provar que Jesus era o Messias sobre os demônios. Está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 17. E tinha também, em usar o nome de Jesus, do nosso Senhor Jesus, confirmar a autoridade do Messias no mundo espiritual. Que Jesus era o Messias, mesmo a grande parte dos judeus até hoje não acreditando, mas ele era o Messias. Então, expulsar demônios nunca foi, na verdade, um critério para a crença. Porque Jesus, além de expulsar, ele permitiu que os discípulos expulsassem em nome dele. Quer dizer, o nome de Jesus Cristo é de uma autoridade incomparável. E mesmo assim, até hoje, 2000 anos depois, a grande maioria dos judeus não creem em Jesus. Então a gente conclui facilmente que expulsar demônio não é ponto de fé. Não fé em expulsar, mas fé em crer. Porque senão todos os judeus teriam crido que Jesus é o Messias. É interessante a gente notar que aparenta ter uma mudança na última parte do Novo Testamento em relação a esse assunto. Eu não sei se você já tinha observado isso, Walter. Esther, você já observou isso? Que na última parte do Novo Testamento parece que muda alguma coisa. As pessoas gostam do espetáculo, do teatro,
de algo diferente, da diversão que isso proporciona, por causa disso que a maioria de nós, quando lê a Bíblia, não observa essa mudança. Os livros do Novo Testamento, eles têm o propósito, ou melhor, os livros do Novo Testamento que têm o propósito de instruir, e são dois livros do Novo Testamento foram escritos para instruir cristãos e a igreja e cristãos. Quais são esses dois livros? Romanos, Carta aos Romanos e Judas. Esses dois livros, eles falam, são livros instrutivos para os cristãos e para a igreja. Eles falam, Romanos e Judas, das atividades demoníacas, mas não discutem como expulsar, como exorcizar. Além de não instruir sobre isso, pode ler aí, meu irmão. Pode ler aí, minha irmã. Não há, a partir de Romanos até Judas, nenhum encorajamento para cristão fazer exorcismo. Você já tinha observado isso? A gente, de Romanos a Judas, nós somos instruídos. Atenção agora, você não precisa concordar, mas se você for discordar, leia a Bíblia. Primeiro, mas eu já li. Leia de novo, porque eu estou te mostrando algo que talvez você não tenha notado. E me parece que grande parte das igrejas pentecostais e neopentecostais nunca notaram isso. Porque de Romanos a Judas, a gente começa a ser ensinado a resistir com a armadura de Deus para poder combater os demônios. Você vai encontrar lá em Efésios, capítulo 6, versículos do 10 ao 18. Nós somos ensinados a resistir ao diabo. Não tem mais ensinamento de expulsar. Tiago, capítulo 4, 7, versículo 7. Nós somos ensinados a ter cuidado com o diabo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Nós somos ensinados em Efésios 4, 27, a não dar espaço na nossa vida para o diabo. Efésios 4, 27. Mas não somos mais orientados como do começo até Romanos, não somos mais ensinados como foi de Mateus a Romanos, a expelir os demônios de outras pessoas. Nem mesmo mais somos ensinados como a gente deve agir nesses casos. Os ensinamentos são combater,
né, com a armadura de Deus, resistir, ter cuidado, não dar espaço na nossa vida. São esses os ensinamentos. Efésios, capítulo 6, versículos do 10 ao 18, dá instruções para a gente bem claras sobre como a gente vai ter vitória em nossas vidas na batalha contra as forças do mal. Não está dizendo que as forças do mal não existem. Não. Está dizendo que existe e elas atuam. Mas não está dizendo para você expulsar, não sei o quê. A primeira coisa que Efésios fala para a gente sobre as forças do mal, está lá em Efésios 2, capítulo 2, versículos 8 e 9, é que a primeira coisa é ter fé em Cristo Jesus. Efésios 2:2 diz que a fé em Cristo Jesus quebra o domínio do príncipe das potestades do ar. Olha só que coisa interessante. Parece que me dá a impressão que a abordagem passa a ser diferente. Efésios, capítulo 4, versículos do 17 ao 24, diz que a gente precisa escolher. Pode ler aí. Aliás, eu quero que você leia. A gente precisa escolher, pela graça de Deus, a nos despojar do velho homem e os hábitos ruins e nos revestir dos novos hábitos. E agora, vamos deixar bem claro, isso não envolve expelir, expulsar, exorcizar demônios. Mas isso envolve renovar as nossas mentes. Efésios 4, 23. E agora, hein? Mas então mudou. Gente, a Bíblia, ela, desde Gênesis, ela não muda. Não há mudança. O que acontece é que conforme a gente vai crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, Deus vai acrescentando ensinamentos para cada um de nós. Porque depois de várias e várias instruções práticas sobre como obedecer a Deus, porque nós somos filhos de Deus, então precisamos obedecer o Pai. A gente é lembrado que nós estamos numa batalha espiritual. Mas que nós lutamos nesta batalha com certa armadura que vai nos colocar em condições de combate. Não fala mais em expelir, expulsar, exorcizar. Porque fala das trapaças do mundo demoníaco. Dá uma lidinha aí. Capítulo 6, versículo 10 de Efésios. De Romanos para frente, diz que a gente precisa lutar com a verdade, com a justiça, com o evangelho, com a fé, com a salvação,
com a palavra de Deus e com a oração. Pode ver aí, você não vai achar de Romanos para Romanos até Judas, você não vai achar. E eu gostaria que você fizesse essa análise, essa verificação, porque alguma coisa pode ter passado batido por mim. Você não vai achar expulsão de demônios, sangue, aquelas bobagens que a gente ainda ouve, né, por aí. Me dá a impressão clara para mim. Necessariamente não precisa ser clara para você, você pode dizer, não, para mim isso não está claro, não. Me dá a impressão que à medida que a palavra de Deus ela vai sendo completada, Deus deu mais e mais e mais armas do que os cristãos primitivos tinham para lutar. Quais as armas que os cristãos lá da igreja primitiva, que a gente sempre encontra alguém aí dizendo que é igual a igreja primitiva, eles não tinham arma nenhuma, eles só tinham expulsar em nome de Jesus. Nem Bíblia eles tinham. Hoje, nós temos muito mais armas que eles tinham. Me dá a impressão que grande parte daquilo que era feito através do exorcismo foi substituído pelo evangelismo, pelo discipulado, através da palavra de Deus. Porque o jeito mais simples, mais fácil de expulsar um demônio é você pregar a palavra de Deus não para o demônio, mas para o possuído. Você está entendendo? Você pode gritar, bater o pé, pular, estender a mão, jogar água benta, água consagrada, água ungida, óleo, sal, lenço, pode fazer o que você quiser. Nada substitui pregar a palavra de Deus. Porque hoje nós temos armas que os cristãos primitivos não tinham. O Novo Testamento, a partir de Romanos, não envolve mais expelir demônios. Aliás, eu quero acrescentar aqui, no Novo Testamento, Elis, Nelson, é difícil, de maneira clara, porque hoje a gente tem um monte de instruções de como expulsar demônios, não instruções da Bíblia, mas instruções que as denominações criaram. Mas instrução bíblica é difícil a gente encontrar. Se você encontrar, por favor, me avisa. Instrução bíblica de como expulsar demônio. Por favor, não mistura
o que você já ouviu na vida com aquilo que está escrito, hein? Mais uma vez eu digo aqui, ninguém é obrigado a concordar comigo. Nunca, em hipótese alguma. Agora, para você não concordar, você leu tudo que eu estou falando? Você checou cada coisa que eu falei para você não concordar? Ou você não concorda baseado no que você viu ali, no que você viu, né? Eu não estou falando no que eu vi. Não estou falando de experiência. Porque o cristianismo não pode ser vivido por experiência. O cristianismo é bíblico. Nós temos que viver fundamentado na Bíblia, não na experiência do João, do Joaquim, do Manuel. Está entendendo? O cristianismo não pode ser vivido emocionalmente. Ah, eu senti um arrepio aqui, é o Espírito. Não, não é assim. Nós temos uma Bíblia. E essa Bíblia precisa ser lida, entendida, texto no contexto, para você não ser massa de manobra. Para você não fazer parte dos incautos da Bíblia. Depois dessa checagem, então não é a primeira vez que eu falo isso, né? Isso aqui já estou, acho que, falando terceira, quarta, quinta vez, esta abordagem aqui. Mas eu não estou dizendo, veja bem, as pessoas precisam entender, e eu preciso esclarecer, eu não estou dizendo que o diabo não possa possuir alguém, não, claro que pode. Muito raramente, mas pode. Possui. Agora, então, possui, como é que você vai fazer? Se realmente necessário for, disso tudo que eu estou falando, ao invés de usar essas técnicas pentecostais ou neopentecostais, me dá muito clara a impressão já de um bom tempo a essa parte, que através da exposição do possuído à palavra de Deus e ao nome de Jesus, capeta nenhum resiste. Não precisa de todo aquele teatro, de toda aquela gritaria, de toda aquela encenação, de perguntar o nome do demônio, não precisa de nada disso. Nada disso. É abrir a Bíblia e começar a pregar Jesus para a pessoa que está possuída. Porque se ela estiver realmente possuída, se não for um problema emocional, psíquico, psicossomático, o diabo vai embora. Agora, se for, né, então o tratamento é outro. Entendeu o que eu estou falando? Porque se você expor o diabo à palavra de Deus, ele não vai resistir. Espírito maligno nenhum resiste à palavra de Deus, porque é a verdade a palavra de Deus. É só expor o possuído à verdade de Deus e ao nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, eu quero exaltar o Senhor, glorificar o Senhor.
Porque isso que foi falado aqui, hoje, usado com graça, com sabedoria, vinda da tua parte, não tem erro, não há erro, não há possibilidade de erro, não há teatro, não há envolvimento emocional, não há nada. É só o Senhor e o teu amado Filho, nosso Salvador. Continua, Senhor, falando aos corações. Eu sei que tem pessoas que ainda não entenderam, não concordaram. Dá graça para elas de checarem, de confrontarem tudo que foi falado, lerem a Bíblia e buscarem a verdade lá, porque lá é que a verdade está. Eu te louvo e te glorifico, no nome do Cristo Jesus. Amém.